palmas para receber nosso pastor. Bora esquentar esse legacy hoje? Nossa, que tristeza. Vamos cantar de novo? Às vezes está sonhando. Porque, pelo amor de Deus, cadê o povo feliz dessa terra? Hoje nós vamos ter o nosso Legacy Talk, nós vamos falar sobre relacionamento. O pau vai quebrar hoje com muita graça, com muito amor. E é desafiador. Por quê? Eu queria primeiro chamar, antes de se apresentar, eu queria chamar, primeiramente, a mulher mais linda desse universo. Com vocês, a minha esposa sensacional. E queria chamar também um casal que é muito parecido conosco, só que do lado oposto. Vocês vão ver o porquê daqui a pouco. Vocês vão ver que o cara é a Paz, igual a Priscila. E eu não sou nervoso, então não vamos falar do resto. Queria convidar com vocês o Rafa e a Claudinha. Vocês podem aplaudir a Jesus pela vida deles? E nós estamos no mês para falar de santidade e maturidade. E cada dia que passa eu tenho tido mais a certeza, eu falei isso hoje com um amigo, não basta ser santo, tem que ser maduro. Você crê nisso? Que ô galera que é até santa, mas que, né? Que é igual uma criança. E hoje nós vamos falar então sobre santidade, maturidade no relacionamento, e nós temos um desafio. Nós temos que falar para solteiro, para namorado, para casado, para quem já é casado há 30 mil anos, para quem é casado com filho, para quem é casado há 300 mil anos sem filho. É muita gente. Então, se de alguma forma você achar que não falou tudo para você, gabinete pastoral é o segredo. Tá bem? E se for para casal, Priscila ama atender casal. Então, amor, pode começar aí. Amém. Glória a Deus, gente. Nós estamos muito felizes por ter esse momento, né, para nós falarmos sobre esse assunto que é tão pertinente, né, e a gente está aqui com esse casal top, que realmente é o inverso, mas vai ser muito bom. E eu queria que vocês abrissem comigo sua palavra lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 7:1 vai dizer assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós estamos esse tempo todo falando sobre a santidade, e nessa noite não vai ser diferente, né? Nós vamos trazer aqui perguntas que algumas pessoas fizeram ali também no Instagram, e algumas perguntas que nós juntos entendemos, né? Que muitas vezes é dúvidas que acontecem no nosso meio. Vocês estão me ouvindo bem? Não. Como que é isso? A maioria está ouvindo. Eu procuro, no fim, Telex, soluções auditivas. Ok. Olha, então vou fazer a primeira pergunta aqui, que é bem simples, que é: como saber se estou pronto para namorar, Cláudia? Eita. É surpresa. Uhul. Como saber se estou pronto para namorar? Então, você está 100% em Deus? Porque, às vezes, a gente acha que Deus vai unir 50 e 50, e não. Ele vai unir 2 100, né? Para que nós estejamos num casamento pleno. Então, eu estou pronto para namorar? Você está trabalhado em Deus? Você está consciente daquilo que você precisa melhorar? Você está em constante desenvolvimento? Você já está, né, se tratando das diversas maneiras que tem para se tratar? Se sim, você está pronto para namorar. Se não, esteja 100% para que você se una a outros 100% e vocês se tornem um casal abençoado para viver aquilo que Deus tem. Maravilha. Eu vou perguntar para minha esposa a próxima pergunta, que vai ser agora que nós vamos descobrir se a noite vai ser romântica ou se vai ter uma briga depois do culto. Amor, existe casamento perfeito? Nossa, já começou logo por essa. Estratégia. Eu penso bem na sua resposta, tá? Mas a verdade é que não. A verdade é que são duas pessoas imperfeitas tentando viver algo no Senhor. E nós precisamos entender que nós temos as nossas falhas e você pode, sim, ter um casamento santo, sarado, restaurado, saudável, mas isso não quer dizer que será perfeito. Quando a gente encontrar essa perfeição, estaremos juntamente com Ele. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter nossas mazelas, situações que nós precisamos resolver. Então, nós precisamos entender que, muitas vezes, nós achamos que nós vamos encontrar a pessoa perfeita. Eu vou casar porque o meu casamento vai ser perfeito. Durante muitos anos, o meu pensamento sobre o casamento era: eu vou casar e eu vou ter um casamento perfeito para esfregar na cara dos meus pais que dá certo,
que dá para ter um casamento bom, eles que não se esforçaram o suficiente. Né? Eu tenho um marido maravilhoso, mas mas é que estraga tudo, né? Brincadeira, amor. O louvor pode subir, se faz favor, nós vamos acabar essa palhaçada. Mas aqui. a verdade é que essa fala, né, arrogante da minha adolescência fez com que eu tivesse muitos traumas para tratar. E isso tudo achando que o quê? Que eu era perfeita, que eu ia entrar dentro de um casamento e, por eu ser perfeita, isso ia dar super certo. E ali foi onde Deus me quebrou e eu tive que aprender realmente, no primeiro passo, né, já antes de começar a namorar, tratar tudo aquilo que eu precisava ser tratado, que, inclusive, antes de ser tratada, mais um pouquinho, quase que o Rafa me rejeita. No dia em que a gente ia... No dia em que a gente ia entregar a nossa oração, o Rafa estava decidido a não começar a namorar, justamente porque eu tinha traumas e eu depositava nele a necessidade dele resolver os meus problemas. Era super carente e achava que ele tinha que suprir a minha carência, e esse excesso de cobrança sobre ele quase fez ele tomar a decisão de terminar um namoro que nem tinha começado ainda. E você já tocou, não tem uma pergunta aqui, mas eu queria que os três respondessem bem rápido. Era ok, é óbvio, não existe casamento perfeito. Mas, então, qual que é a linha que separa do imperfeito tolerável e do imperfeito que é para nem casar, né? Porque depois que casou, aguente, engula o ódio e resolve os seus problemas em terapia, em gabinete, em libertação, em bater a cabeça na parede. Tem vários métodos. Mas qual que é a linha que separa, na opinião dos três, o que é o casamento imperfeito, mas que eu posso investir nesse relacionamento para casar, ou, pelo amor de Deus, você tem problema de cabeça? Vamos lá. Pode começar comigo, né? Não tem problema, não. Eu respondo. Na minha opinião, eu acredito que seja justamente a visão de propósito, né? Quando você... Porque todos nós somos imperfeitos, né? Aquilo que separa um casamento imperfeito de um casamento perfeito é justamente o direcionamento de um propósito, né? Quando você está alinhado no seu propósito e a pessoa está alinhada no propósito dela em Deus, aí sim, vocês vão se unir. Não serão perfeitos. Não serão perfeitos, né? Serão imperfeitos, sendo capacitados justamente pelo Espírito Santo a cada dia. Corta essa parte, porque é perfeito. Assim. Brincadeira. São duas pessoas imperfeitas buscando ser imagem e semelhança de Cristo. Então, são duas pessoas imperfeitas buscando o mesmo propósito em Cristo. Então, como saber, né? Como que foi? Qual que é a linha que separa o imperfeito que, cara, mas posso investir, ou, pelo amor de Deus... E o imperfeito trata um pouquinho. Sai, pula fora, corre, chuta, expulsa. Isso no namoro, né? No namoro. É porque no casamento não tem solução. Casou, Tem, nós já vamos falar daqui a pouco. Então, é isso. São duas pessoas imperfeitas. Nós não temos um relacionamento instagramável. Cuidado com isso. Porque muito tempo eu exigi um casamento daquilo que eu estava vendo no Instagram. E isso quase que acabou com o meu casamento, com o nosso, né? São 10 anos de casado que nós vamos fazer esse ano. E isso quase acabou com o nosso casamento. Então, o que eu quero dizer? Entenda as imperfeições do outro para que cada um seja trabalhado para o mesmo propósito, mas não fique olhando para o casamento do outro como uma perfeição. Amor, e você? Qual que é a linha que separa? Quando eu comecei a orar pelo homem de Deus, para mim o que separava o aceitável do não aceitável era o caráter. Para mim, lidar com temperamento, com comportamentos, com traumas, isso a gente vai viver no meio do caminho, e todo mundo que a gente fosse olhar ia ter uma parcela disso. Mas acho que dentro, ali nessa fase de estar solteiro, o que para mim foi a divisão do entender, quando eu comecei a entender que não existia esse casamento perfeito, foi o caráter. Se seria um homem de Deus que iria me respeitar, que iria viver os planos do Senhor e que tinha o que o Rafa falou, que era o propósito. Existe um propósito, existe uma direção. Essa era a direção que eu queria seguir. Eu lembro que nessa fase da minha solteirice, antes de eu encontrar com o Rafa, né, antes de Deus unir o nosso propósito, existia um outro rapaz, e que, quando eu fiz essa análise para frente, existia comportamentos e formas de lidar, caráter, que não fazia sentido com aquilo que eu estava buscando. Então, essa foi a minha separação naquela fase.
daquilo que eu queria buscar, daquilo que eu estava aprendendo a viver no Senhor, de mudança e de comportamento. Próxima pergunta. O Rafa pulou uma pergunta aqui, né? Eu vou mexer nessa ordem aqui inteira, eu te avisei. Mas já que dentro, né, dessa questão do casamento, Cláudia e Rafa, como lidar com os conflitos no casamento? Quero muita conversa. Gente, sentar e conversar e ser transparente é o que, de fato, vai ajudar no conflito, né? Porque... E olha que eu e o Rafa somos perfis que odeia conversas longas e gastar muito tempo com Vocês dois odeiam aqui, conversas. Ponto. Não é longa, odeiam conversas. Vamos falar a conflitos, real. então, conflitos, então. Fogem de Foge. conflitos. Exato. Justamente por quê? Porque são duas pessoas completamente distintas, né? Pensamentos distintos, posições distintas, entendimentos Culturas, né? distintos, cultura, famílias totalmente diferentes uma das outras, e isso traz um grande choque quando se une, né? Gente, estamos falando de pessoas, estamos falando de costumes que não são mudados e nem muito menos transformados do dia para a noite, né? Você precisa de muita conversa, você precisa de mostrar, olha, é assim que eu estou agindo. Você age assim, mas assim não seria legal. Você poderia agir dessa forma? Tá, ok, isso para mim não faz nenhuma diferença, mas eu vou passar a te respeitar. Mas, ok, eu vou passar a te entender e eu vou agir dessa forma por respeito a você. É o que o pastor falou, casou, acabou. Então, você vai aprender a lidar com isso. E no namoro é a fase onde nós precisamos ser claros, transparentes, para que quando você chegue no casamento, você já saiba. Essa pessoa, eu preciso agir dessa forma, é isso, é aquilo outro, ou seja, vocês evitarão conflitos no casamento. E o Senhor me trouxe aqui na minha memória, e o solteiro? O solteiro, se analise, se conheça, identifique em você, né? Seja analista de você mesmo, porque às vezes a gente não se conhece e quer se unir a um relacionamento. Seja analista de você mesmo, friamente. Sabe quando você se olha no espelho e friamente você se analisa? Faça isso, porque o tempo é esse. E a Cláudia tocou num ponto interessante, que você falou do namoro, eu lembro como que é engraçado. Deixa eu só ver aqui, quem é solteiro levanta a mão, para eu saber a máxima... Gente do céu, complicado, né? Complicado, né? Cadê os namorados? Cadê o Vinícius? Não, tem mais, olha lá, ó. Vinícius, levanta Namorados a mão. e casados. Glória a Deus! É claro que eu ia dar esse momento, né, Vinícius? Quem mais é namorado? Deixa eu ver os namorados, levanta a mão. Todo mundo com cara. Namorados e casados. Eu disse, não, namorado tá. primeiro. Só os namorados. Ok. 2, o Vinícius abaixou a mão, já desistiu do namoro. O que vai acontecer? E os casados, levanta a mão. Ok. Um traço do solteiro e do namorado é que, como ele não é casado, ele não pondera tanto o que ele fala. É uma marca muito comum do namoro, falar demais. Falar de forma impensada até. E eu estava ouvindo hoje um trecho de uma pregação do pastor André Valadão, que ele fala o quanto que as palavras têm poder de abortar, de matar. E nós deveríamos ponderar isso melhor antes de falar. Antes, nenhum conflito, que essa é até a pergunta que eu ia puxar, mas lidar com o conflito, no dia que eu entendi isso, mudou minha vida completamente, eu brigava demais por bobeira. Quando você entender que você não entra numa discussão para falar o que o outro tem que mudar, e sim para falar o que você sentiu, tudo muda, porque o seu sentimento deve ser obrigatoriamente respeitado. A gente não muda o sentimento do outro, combinado? Então, ao invés de eu falar, Priscila, você errou nisso, você faz isso, você fala, olha, eu me senti desse jeito. Mas eu não concordo. Você não tem que concordar com o meu sentimento. Eu não pedi permissão eu não pedi aprovação do meu sentimento na sua vida. Eu preciso do seu respeito. E quando isso acontece, então o solteiro e o namorado, cuidado. Não é porque você não é casado que você está liberado a falar tudo o que você pensa, não, querido. Eu sei que você é jovem, é novo e não pensa para falar, mas daqui a uns anos você vai fazer igual eu, que tem vergonha do que falou quando era recém-casado. Gente, com 10 anos de casado, eu sinto vergonha de umas coisas que eu falei na minha... Isso é outra conversa. Então, e casado, mais cuidado ainda, pelo amor de Deus. Você vai machucar o homem, vai machucar aquilo que é o mais importante que Deus te deu na vida. Você vai matar o que Deus te deu. E mulher, você vai destruir aquele que é o governo da sua casa.
Porque a gente fica falando do Brasil que o governo é ruim, dentro de casa a gente faz a mesma coisa. Destrói o próprio governo. E aí, se olhar para o oposto, o homem é o governante e não está em acordo, em aliança com aquela que é a sua auxiliadora, aí a gente entende porque a casa não vai bem. Porque o governo da casa não está bem estabelecido. A aliança do governo não está bem estabelecida. Se você achar que se você quer ver, olha para o governo político e veja a sua casa. E está resolvido o tema. Quando você viver essa transformação, cara, tudo muda. Posso jogar a próxima pergunta do casado? Amor, já avacalhei seu planejamento todo. Não. Não, então tá. Você está bagunçando ainda, está tomando tempo. Ó, bora lá. Cláudia e Rafa, qual a diferença entre namoro cristão e o namoro secular? Briga não, tá, gente? Tempo. O namoro cristão, como a gente está falando desde o início, né? O namoro cristão, ele parte do pressuposto de um propósito. E o propósito de cada ser humano é ser imagem e semelhança de Deus. Então, se nós partimos desse pressuposto, qual a diferença de um casamento cristão? Ele está sendo conduzido por um propósito. O propósito é a constituição de família. O propósito é de fazer o outro feliz. O propósito é de ter um casamento que glorifica a Deus. E um namoro não cristão, né? A gente não precisa nem entrar tão a fundo. É totalmente o contrário disso. Não tem limites, não tem estratégias de relacionamento, porque até o nosso relacionamento ele é estratégico. Como o pastor falou, aquilo que falamos, aquilo que fazemos. E o namoro não cristão totalmente contrário a isso. Ele não está se importando com o que o outro pensa, ele não se importa se ele já está tratado o suficiente, ele não se importa se ele está bom, se ele está aberto a ouvir o outro, e enfim. E, com base na palavra, a palavra do Senhor fala lá em Mateus 6, no versículo 33. A gente vê a diferença de um namoro cristão e um namoro secular, simplesmente também por esse versículo. Fala o seguinte em Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, todas as demais coisas, serão acrescentadas a vocês. Então, a gente percebe também por meio desse versículo, para buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o seguinte: o namoro cristão ele precisa ser baseado na busca pela presença do Senhor, por Deus em primeiro lugar. O namoro é um período para você conhecer a outra pessoa. O namoro é um período para você conhecer, para você dedicar à pessoa, mas você não pode esquecer de buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. E o namoro secular, ele nem sequer tem vida com Deus, né? Ou seja, ele já parte do princípio de uma relação bem mais aprofundada, né? E aí a gente consegue distinguir também para onde ambos os relacionamentos estão levando. Se a pessoa, né, o namoro cristão é para levar a pessoa para a vida, e o namoro secular, infelizmente, ele deturpa e ele leva para princípios e situações que realmente podem acabar em morte também. Amém. Pastor Rafael, agora vai responder. Como manter um casamento santo à luz da palavra de Deus? À luz da palavra de Deus. Tarará, próxima pergunta. Sei, vocês me pegam cada uma. Como manter o casamento santo à luz da palavra de Deus? Obediência. Eu acredito que a obediência é que a santificação é um processo, santidade, separação. Um homem separado da natureza pecaminosa. Então, uma vida santa é uma vida de renúncia. O que era pecado, eu não vivo pecado. Até aqui, tudo bem? Mas agora, eu falei isso ontem. Se eu já não estou debaixo da lei, e estou debaixo da graça, quer dizer que está tudo liberado? Quer dizer o oposto, que tudo agora é renúncia para Deus. É isso que é importante. Não é mais um manual de certo ou errado. É um manual de que tudo eu abro mão por amor a Deus. No casamento, eu abro mão de tudo pelo amor ao meu cônjuge e também por amor a Deus. E esse é o processo de santificação. Eu consigo... Deixa eu até puxar a próxima aqui, para a gente ganhar tempo. Posso? Que você colocou. Aí, por exemplo... santidade.
tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus não é santo, então não está permitido. Aí é lendo a Bíblia, eu não posso te fazer uma lista aqui agora. Mas vai para um outro campo. Não é, teoricamente, é permitido, mas isso produz dano, produz afastamento do amor de Deus, a fé esfria, a fé abalada, é para renunciar, sim. E último ponto, por exemplo, na relação sexual, tem aqui pergunta, o limite do casamento, até onde podemos ir na intimidade do casal, em 2 princípios, onde a Bíblia orienta e onde o casal permite. Falando bem abertamente, se há uma posição específica que o homem e a mulher se sentem desconfortável, por que motivo eu vou pressionar o outro a isso? Aonde que, biblicamente, Cristo fez isso comigo? E aonde Cristo me instrui a amar minha esposa como eu amo a igreja, aonde isso encaixa no padrão que Cristo ama a igreja? Então, você consegue perceber comigo que a luz da santidade está na própria palavra de Deus, mas só vai conhecer a palavra de Deus lendo, estudando, se aprofundando. Não dá para viver um relacionamento santo sem conhecer aquele que é santo, ok? Amém, obrigada. Cláudia, até onde eu posso ir fisicamente no namoro cristão? E já juntando aqui essa pergunta também para a gente ganhar tempo, beijar é pecado? Beijar é pecado? Qual é o seu limite? Né? Como eu falei, nós precisamos aprender sobre limites. Se o beijo, ele pode... Eu já tive uma vida que não cumpria princípios de Deus e o beijo aflora isso em mim, então o que eu devo fazer? Eu devo me abster. Não é pecado. Mas eu vou me abster para que eu viva uma santidade. Mas se você consegue manter o beijo e isso não vai te levar a manchar a santidade, tudo bem. Né? Não foi algo que nós precisamos se abster. Mas, por exemplo, a pastora e o pastor... Não foi o meu caso. Não. Eles se absteram. Tive não. Ou seja, por isso que nós precisamos aprender sobre limites. E a outra pergunta é até onde eu devo ir os limites do namoro. Até onde eu ultrapasso e vou para um lugar que eu saio da santidade. Então, tem coisas que nós só vamos conhecer no casamento. Amém, casados? Deixa segura, se conheçam conversando, se conheçam se relacionando. E o limite é não ultrapassar aquilo que fere a santidade. Amém. Eu lembro que uma coisa que eu aprendi muito no início do meu namoro era troque os beijos por boas conversas. E isso fez muito sentido para a gente, porque hoje a gente vive no mundo onde isso está invertido. Está tudo ao contrário. Eu lembro que quando eu falei para minhas amigas que eu ia casar, minhas amigas que ainda não eram convertidas, elas falaram, mas o quê? Você vai casar, tipo, sem beijar, sem saber, sem se relacionar? E se for ruim, como que você vai fazer? Minha filha, não. Deus dá um jeito. A gente aprende. Essa frase. Elas quebraram a cara. Mas o medo delas era tipo, e se não for bom? E se você não gostar, o que você vai fazer? E a minha preocupação era outra, era viver a vontade do Senhor, e o Senhor me recompensou. Graças a Deus. Mas isso tudo por quê? Homens, peçam um aconselhamento pastoral, estou te dando a deixa. Mas o quê? Tudo isso Vinícius. só foi possível... A fila de atendimento começando agora. Mas isso tudo nós só vivemos isso tudo porque realmente nós decidimos, foi uma decisão de nós vivermos a santidade no nosso namoro e viver aquilo que o Senhor tinha para nós. Não foi fácil, foi realmente um momento onde nós precisamos nos conhecer como pessoa e saber qual era o nosso limite. E muitas vezes o nosso limite era, hoje não é um bom dia para eu te ver. Hoje não é um bom dia para você vir aqui em casa. Nós tivemos que aprender a ser muito sincero no nosso namoro, onde realmente a distância física muitas vezes foi preciso. A gente precisou entender que na nossa veia corre sangue. E no dia mal, qualquer coisa poderia acontecer. Não tem santo bastante não, tá, gente? Não existia oração 24 horas por dia que calasse a voz da alma. Eu estou lendo o livro Seja Homem, do pastor Thelmo Martinello, vale a pena, mas assim, você tem que ir preparado para tomar, tá? Vai preparado, que ninguém me preparou. E a Priscila está falando, e ele entrou num ponto do livro que falava sobre Davi, e ele fala como que a Bíblia não tem vergonha de mostrar o erro da humanidade. A Bíblia não tem vergonha de expor a humanidade.
de expor a fraqueza humana. E expõe que o homem que foi chamado, o homem segundo o coração de Deus, ou seja, o homem que era conforme o coração de Deus, este mesmo homem se deitou com uma mulher e este mesmo homem armou a morte do guerreiro dele. E o que esse texto vai nos trazer? Primeira coisa é cuidado com o que você vê, porque tudo nasceu quando Davi viu Batseba. Primeiro vai nascer que ele estava no lugar errado. Ok, pronto, nasceu no lugar, está no lugar errado na hora errada. Segundo ponto, ele viu Batseba, por ver, cobiçou. Ninguém teve coragem de falar rasgado, mas nós temos que também, assim, falar um pouco rasgado, de forma bem clara. Gente, o limite do namoro cristão é até onde vai haver excitação, pelo amor de Deus. Namoro não é para isso. Está claro para todo mundo? Tem que estar claro, né, para a humanidade. Porque sabe o que é mais comum de ver? É querer desfrutar de uma prévia do casamento no namoro. Isso é um grande erro. Não existe pré-casamento. Não existe bastidor do casamento, um test drive de casamento. Aí, qual que é, na prática? Quer ter um relacionamento muito próximo, muito íntimo, muito quente, muito romântico, e isso tudo estimula o corpo. E a estimulação do corpo vai haver resposta corporal. Então, quem é solteiro e quem é namorado, você não é casado, se porte como um namorado decente. Para de achar que beijo é para contar até quando você consegue ir sem respirar. Não, porque começou, né? Vai. Gente, não tenha vergonha de pôr limites. Tenha vergonha de perder o seu limite da santidade. Não tem vergonha de falar não. Porque quando você disser sim para o relacionamento, você está dizendo não para Deus. E aí? Então, é para ter noção, excitação, prazer, estímulo, é para casamento. Namoro é quebrar o pau o máximo que der. Brigar o máximo que der para brigar. Sabe por quê? Porque quando você casar, você começa umas outras brigas. Que vai vir mais briga. Mas aí é briga de adulto, é briga de casado, não é briga de namorado. Eu não gostei. Gente, hoje eu estava vendo um amigo que ele estava brigando porque a namorada mandou uma mensagem romântica e ele falou, ré. E a menina ficou no ódio. Eu falei com ele, eu entendo ela, seu cavalo. Mas ele falou uma coisa que é verdade. Se eu não fosse eu estou sendo falso. Então, namoro é para o quê? Descobri que o quê? Ele não é romântico. E porque se casar aceitando, não vai reclamar no casamento que é seco, não. Porque se viu lá no namoro que é seco, não vai no casamento, aí você não é romântico. Papel de idiota que fez, e agora aguenta. E uma outra dica em relação a isso tenha temor, sabe? Tenha temor a Deus e aquilo que você vai provocar no outro. O meu maior medo no meu namoro foi provocar desejo no Rafa na hora errada. Porque, e eu realmente, gente, eu assim, coitado desse menino, ele foi de Deus, porque eu andava arregaçada, assim, ó, toda feia, eu fazia questão de usar as roupas maior que tinha, para tudo, para me tampar o máximo possível, tentava ficar o mais longe possível, justamente para não excitar ele, para não criar nele desejo nenhum fora do casamento, porque eu ficava assim, eu vim do mundo, eu já tinha visto muita coisa errada, e eu ficava assim, Deus, não permita que eu faça ele cair e conhecer as coisas fora do tempo, porque eu não tive essa sabedoria na minha adolescência e acabei caindo antes mesmo do casamento, mas eu não queria, se Deus estava me dando a oportunidade de fazer tudo novo, eu não queria induzi-lo a isso. Então, o temor ao Senhor fez com que eu mantesse muita distância em muitos momentos. Agora, a próxima pergunta aqui, também dentro desse assunto, como manter um namoro puro nos dias de hoje, Cláudia? Tem uma frase que está ecoando aqui na minha mente, que namorados, antes, só complementando o que a gente estava falando, namorados, cuidado com o beijo. Casados, por favor, beijem-se. Namorados, não toque. Casados, por favor, toque-se. Então, essa fica aí para os casados também, que às vezes está há anos e que não se beijam direito e não tem um tempo adequado um para o outro. E falando da pergunta da santidade? Como manter o namoro puro nos dias de hoje? Puro nos dias de hoje, é isso. Estabeleça limites. Como casal, estabeleça limites para você e o outro estabeleça limites. Limites é aquilo que vai ser o guardião da santidade. E também, né, para nós cristãos, nós precisamos ter em mente, gente, cumprir os princípios do Senhor. Ou seja, você precisa orar, jejuar, você precisa ler a palavra, você precisa atuar nisso para que você, quando casar, você tenha
bagagem bíblica, né? Até mesmo para o seu desenvolvimento espiritual, a sua vida, e também para você santificar o seu namoro. Porque um namoro santificado é um casamento santificado. Amém, é isso mesmo. Eu vou perguntar para os calmos aqui, essa é a minha última pergunta. Na verdade, tem um monte que eu não vou conseguir, né? Como dialogar sem se exaltar? Ensina para nós. Não, essa eu posso responder. Claudinha, hoje não. Tô zoando, acabou que eu quero ouvir o seu lado, que você já é uma mulher transformada. Eu tenho que puxar pro meu lado aqui. Mas, Priscila, você primeiro, como que você consegue conversar comigo quando eu te mato de raiva e não ficar nervosa? Foi difícil chegar nesse nível, tô brincando. Sem ser indiferente, tá? Eu passei por vários estágios, né, até aprender realmente a ter essas conversas. Geralmente, infelizmente, durante muito tempo, eu era aquela que incitava a ira do Rafa. Com comportamentos, com deboche, com cara de raiva, com indiferença, com frieza. E meu caráter foi transformado no meio do caminho. Ô, gente, eu falo, as pessoas olham para mim só porque eu estou calada. Desde o início do namoro, eu falei com o Rafa, você quer mesmo? Eu sou difícil. Ela não eu falou, só finjo tá? que não. Ela não falou. Não falou mesmo. Não, olha, a única coisa que ela seja verdadeiro. expôs é que ela era carente. Mas que ela, gente, não falou não. No porque namoro a gente eu não brigava deixei no claro. namoro. Na verdade, a gente brigava no namoro por causa de dinheiro. Só que a gente brigava pelo WhatsApp, eu não via só a cara. A cara, Saudade gente, desses momentos. Esse povo calmo, quando eles querem discutir, eles fazem uma cara que dá vontade de morrer e de matar. Quem é casado com gente calma? Deixa eu ver, cadê? Vocês me entendem? Uma cara de indiferença mórbida, assim, que ainda fala o quê? Mas quer que eu diga o quê? Alguém já ouviu isso? Gente, o povo... O pior é quando fala, tá, tudo bem. Não tá nada bem. Tá vendo? Vocês estão ficando exaltados já, fora da... Vamos manter a calma. Como manter, né? Eu e o Rafa, nós estamos juntos há 11 anos, né? São 11 anos de namoro, 10 anos de casado que nós vamos fazer agora. E durante todo esse tempo... eu acho que o que fez toda a diferença para a gente não se exaltar é mesmo a presença do Espírito Santo. Nos momentos de conversas muito difíceis, é claro que teve os momentos em que a gente se exaltou, que era só criancice mesmo, mas nos assuntos difíceis, a presença de Deus dentro dessas conversas foram o que fez toda a diferença para que para que eu não me exaltasse, ele não se exaltasse, a gente convidar a presença de Deus dentro dessas conversas. Então, a maturidade faz a gente chegar nesse nível. Nem sempre foi assim. O início do casamento é uma construção, né? Uma desconstrução e construção. Nós vamos abrindo mão da nossa vontade para viver em prol da paz do lar. Mas eu acho que o principal é isso. Ter a certeza da presença do Espírito Santo dentro dessas conversas e maturidade para falar. Ser claro e objetivo, aquilo que o Rafael falou sobre você se posicionar dentro da fala, mas com sabedoria. Acho que isso que fez toda a diferença assim, dentro desse nível. E Rafa? É justamente saber a hora certa de falar. E quem vai te orientar também é o Espírito Santo. Você tem um momento certo para falar, você tem um momento certo para expor aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, aquilo que você quer falar. E saber esse momento é permitir ser orientado pelo Espírito Santo. Porque existem momentos para todas as fases da nossa vida. Momento de você falar, momento de você calar, momento de você se posicionar, né? Mas o Espírito Santo é a base para nos orientar a respeito dessas coisas. Amém. E para a gente ir caminhando para o fim aqui, eu queria que vocês respondessem as próximas com o mínimo de palavras possível, dando mesmo conselhos. Mas vou começar com o Rafael. Como lidar com a tentação sexual? Qual dos dois? Você. O Rafa. Mais lindo da sua vida, não. Falar com o amor da minha vida. O homem mais lindo dessa terra. Responde essa, depois eu pergunto aqui para o Rafa. Como lidar com a tentação? A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Então, tentação é na tentação, e eu estava estudando também Mateus essa semana, a tentação de Jesus, a característica da tentação é sempre uma proposta contra o propósito e a minha resposta àquela proposta. Então, a proposta é, faz coisa errada. Qual que é a minha resposta à proposta? E Jesus respondia, isso, gente, é outra pregação. Mas aí,
de forma simples, sujeitem-se a Deus e tenha como combater a proposta. Seja inteligente no combater. E aí tem várias formas. E de forma prática. Se a tentação é no beijo, não beija. Se a tentação é no toque, não toca. Se a tentação é no que vê, não vê. Se é ter coragem de cortar. Se o seu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Amém. Cláudia, como o namoro nos prepara para o casamento? Como um namoro nos prepara para o casamento? Alguém disse brigando. Quem? Se conheçam, né? O que a gente tem falado desde o início. Se conheçam, o momento é agora. Como eu vou preparar? Como o namoro pode me preparar para um casamento? Conheça os seus limites do outro, conheça as suas necessidades, a necessidade do outro. Amém, isso é muito importante. Eu lembro que nossa pastora lá no Brasil, quando a gente começou o nosso processo de namoro, ali mesmo, a primeira direção dela para a gente comecem a brigar. Vão falar de assuntos que vocês não sabem um sobre o outro e vão entrar em conflito para vocês começarem a aprender a encontrar soluções para esses conflitos. Só toma cuidado. Eu já ouvi uma corrente de ensino que eu acho muito perigosa, que é falar que nós devemos falar de tudo, mas cuidado com assuntos sexuais. Sim. E eu acho muito importante falar isso, que uma vez eu ouvi um assunto que uma menina falou que defendia que tinha que sim, tem muita gente que defende. Para a mulher, não estou dizendo que a mulher não é estimulada sexualmente, mas para o homem o estímulo é muito mais rápido, muito mais intenso e com evidências físicas. Então, toma cuidado. Para a mulher, só quer saber do que o homem gosta. Para o homem, aquilo ali pode ser depois ele vai se masturbar. Então, para de ser pedra de tropeço na vida do outro. Vai mudar o quê? Você saber do como que ele gosta. Vai fazer? Vai fazer? Não devia, né? Mas é muito importante falar isso, que deve conversar de tudo. Mas assunto sexual, eu não aconselho. Eu não acho prudente assunto sexual no namoro. Gera excitação e para o homem é muito mais difícil. E quando o homem estiver muito estimulado sexualmente, dificilmente ele não vai conseguir ceder à carne. Agora eu vou fazer essa pergunta, a última pergunta. Quer falar, Rafa? Não. Para os três, tá bem? Como manter um relacionamento feliz a dois? Pode começar, Rafa. Cumplicidade, respeito e vida com Deus. Muita amizade. Foi o melhor conselho que os pastores nos deram no Brasil. Falaram, sejam melhores amigos um do outro. E graças a Deus por isso. A Priscila vai sempre ser minha melhor amiga. E, gente, não é nem difícil eu ter que... É muito fácil para mim abrir mão das outras coisas para estar com a Priscila. Eu sempre gostei da companhia dela. Então, eu acho que ser amigo é uma coisa desperdiçada que a gente tem que investir. Isso acho que é algo que fez toda a diferença no nosso casamento, porque eu sempre vi a alegria que o Rafa tinha de voltar para casa. Sabe, tipo, ele saía do trabalho e a primeira coisa que ele queria era voltar para casa, para a gente passar um tempo junto, às vezes arrumando casa, fazendo uma comida, mas a alegria que ele tinha de voltar para casa, sendo que eu tinha amigas em que o marido ia para o bar, beber e chegar em casa o mais tarde possível, porque ele não queria estar com a família. Eu tenho prazer de perturbar ela, gente, ela ficou com a cara fofinha. Essa parte não é boa. Casados, voltem ao início. Voltem ao início, né? O que te fez olhar para ele e achar que ele seria um bom pai dos seus filhos, o homem da sua vida? Volte ao início. Volte ao início todos os dias, quantas vezes forem necessárias. Volte àquilo que o Senhor te deu como palavra e se coloque no lugar do outro. Porque parece que chega um certo momento do casamento que a gente para de se colocar no lugar do outro. Então, se coloque no lugar do outro. Amém. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria só que a Cláudia respondesse só a última pergunta, que eu acho muito importante, que é: o que fazer se o namorado ou a namorada não quer esperar até o casamento? Fácil, né, gente? Eu acho que... O que fazer? O jugo desigual, né? O jugo desigual, a palavra de Deus vai falar lá em Coríntios... 2 Coríntios 6, 14 ao 16. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou qual a comunhão pode ter a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Ou seja, né, quando nós nos colocamos em julgo desigual, já é difícil, porque o outro não compreende o seu princípio, o outro não compreende o seu propósito, então ele não vai ter um propósito de santidade com você. Então, o que fazer se o outro não quer esperar até o casamento?
Tome uma decisão, se posicione. Esse povo está muito equilibrado para responder. Ainda bem que a pergunta não veio para mim. Era muito simples eu falar. Gente, o povo tem que ter coragem de fazer umas loucuras por Jesus. Uma salva de palmas para os nossos participantes aqui. E nós queremos orar antes de finalizar, porque nós precisamos orar por vocês. Tudo isso aqui tem que te edificar e te provocar uma mudança. Você crê nisso? A palavra de Deus tem que entrar no nosso coração e trazer transformação. Se você é solteiro, trazer transformação na mente, no viver, no pensar, na santidade como solteiro. Se é namorado, é numa vida santa, em cumplicidade. E se é no casamento, é principalmente nessa santidade, nesse relacionamento a dois. E então eu queria te sugerir uma coisa: se você é casado e está com a sua esposa, você vai orar junto com ela. E para você casado, a direção que eu te dou é: ora para que Deus fortaleça a sua aliança. Se a aliança está frágil, se a aliança está quase quebrando, pede a Deus para restaurar. Se ela está forte, então peça para que Deus continue sendo a fonte de sustento dela. Se você é namorado, eu quero que você comece a orar para que Deus te dê limite da santidade, até onde você pode ir, que o Espírito Santo te alerte, e ora para que Deus seja o centro desse relacionamento. E você solteiro, maioria esmagadora, começa a pedir a Deus que o Senhor comece a te preparar para ser a pessoa certa. Muito mais que ter a pessoa certa, nosso Pai é justo, e por ser justo, Ele não vai dar para uma filha que Ele ama tanto, um homem sem caráter. E por Deus amar tanto o filho dele, Ele não vai dar uma mulher sem caráter. Então pede para Deus te transformar, porque talvez a mulher certa, o homem certo já exista, mas você não é a pessoa certa ainda. Então pede para Deus te transformar e te colocar no caminho certo, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos essa noite para que em todos os níveis de relacionamento, desde a adolescência, solteiro, ou namorado, ou noivo, ou casado com filhos, ou divorciado, nós queremos orar nessa noite que o Senhor seja o árbitro, o juiz dos nossos corações, trazendo, Pai, toda paz, toda santidade, trazendo em nós o Espírito Santo como aquele que vai testificar, vai alertar, vai ser o nosso guia, o que vai nos instruir em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos para ser o centro da nossa direção de vida espiritual, vida moral, vida ética, vida profissional e vida conjugal, vida sentimental em nome de Jesus. Espírito Santo, fortalece as alianças nessa noite. Os casados, eu oro nessa noite por restauração no casamento e por fortalecimento. Pai, alinha os caminhos, alinha a mente um com o outro e com a sua mente em nome de Jesus. Pai, que seja o melhor ano da vida de cada um dos casais aqui em nome de Jesus, um casamento transformado. Os namorados e noivos, continua preparando tudo, traz à luz o que está em oculto. Jesus, eu oro para que no namoro seja fase de revelação, a melhor fase de trazer tudo à luz, que não tenha nada encoberto em nome de Jesus, e que haja também coragem para decidir pelo avanço ou pelo término em nome de Jesus. Eu oro também pelos solteiros, continue dando paz, paciência e esperança. Não precisamos andar desesperados. Solteiro não precisa se desesperar para não tomar a decisão errada em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo, conduz a sua igreja para viver um relacionamento saudável, porque o nosso relacionamento também glorifica e testifica a obra do Senhor em nós, em nome de Jesus. Continue orando neste lugar, colocando as suas vidas diante da presença do Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia, Deus, venha sobre cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que talvez andaram errantes, caíram e se sentem talvez culpados, ó Pai. Então nessa noite nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha sobre cada coração. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que traz tudo que é preciso. Nós queremos viver, Deus, a plenitude do Senhor nos nossos relacionamentos. E nós queremos pedir, ó Pai, enche, ó Deus, os corações que estão vazios, que estão carentes. Tudo que nós precisamos, ó Deus, é da Tua presença. Tudo que nós precisamos é do Teu agir em nós. E nessa noite nós oramos, ó Deus, enche cada coração aqui presente. Preenche, ó Deus, cada lacuna que foi deixada por algum trauma.
Preenche, ó Deus, cada vazio, ó Pai, cada coração aqui presente, ó Pai. O Senhor é aquele, ó Deus, que pode curar as feridas. O Senhor é aquele que pode restaurar. O Senhor é aquele que pode fazer nova todas as coisas, que pode fazer novas histórias, ó Pai. E nessa noite nós oramos, nós pedimos, ó Deus, vem sobre nós, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que sonhamos. Nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Nós cremos, ó Deus, na Tua misericórdia. Nós cremos, ó Pai, na sabedoria, no Teu direcionamento, ó Pai. E nós pedimos nessa noite, ó Deus, endireita-os, ó Pai. Endireita-os, ó Deus. Endireita aqueles, ó Pai, que precisa de ser endireitado no namoro, no relacionamento, no casamento. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor faça algo novo, que nós possamos testemunhar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito. Assim como o Senhor restaurou a minha vida, restaurou a minha história e pôde me dar um casamento feliz diante do Senhor, eu oro, ó Deus, para que o Senhor restaure aqui também, ó Deus, corações que talvez desanimaram. Eu oro, ó Deus, por aqueles que talvez entraram aqui com um coração entristecido, que vieram de lares talvez destruídos e que não acreditam mais. Que o Senhor possa fazer um milagre, que o Senhor possa restaurar essa área, ó Pai. Nessa noite eu oro, ó Deus, para que o Senhor venha com cura, para que o Senhor venha com intervenção, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e nós cremos, ó Deus, que o Senhor ainda vai fazer ainda mais no nosso meio, que nós vamos ver, que nós vamos contemplar da Tua graça no nosso meio, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu queria te convidar a colocar as suas mãos sobre o seu coração e repetir comigo: Pai, nessa noite eu entendi que eu preciso viver uma vida de santidade, de colocar tudo que eu tenho e tudo que eu sou diante de Ti. Eu te peço, ó Deus, preenche todas as lacunas do meu ser, que tudo que é em mim seja cheio de Ti. E nessa noite eu te peço, escreve o meu nome no Teu livro da vida e me dê a vida eterna. Lava-me com Teu sangue, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Todos com os olhos ainda fechados, eu queria saber se aqui alguém hoje que fez essa oração pela primeira vez, essa oração consciente, decidindo entregar a sua vida para o Senhor, ou se você estava perdido, estava distante, afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite tomou a decisão de fazer essa oração consciente e retornar para a casa do Senhor. Se você se encontra em uma das duas, de alguma delas, quero orar por você. Quero te abençoar nessa noite, declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Se existe alguém assim, eu preciso que você levante sua mão mais alto que você puder, para que eu possa te ver, que daqui eu não enxergo muito bem. Existe alguém aqui em alguma dessas situações? Aleluia. Então estamos todos com nossas vidas entregues nas mãos do Senhor, amém? Queria que você erguesse as suas mãos assim como quem recebe um presente. Pai, nessa noite, ó Deus, eu abençoo a Tua igreja para voltar para casa debaixo do Teu manto de proteção. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um aqui presente, aqueles que estão online. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade possa continuar nos seguindo todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Nós entregamos diante de Ti todos os nossos relacionamentos, todos os futuros relacionamentos aqui disponíveis, ó Pai, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor dê maturidade, sabedoria para buscar cada vez mais viver a santidade no Senhor, em nome de Jesus, amém? Não saia sem antes cumprimentar pelo menos 5 pessoas e vai para Lagoinha Coffee, amém? E para você que está em casa, que alegria mais uma vez nós estamos aqui para cultuar, para falar das maravilhas do Senhor, e nós queremos te convidar para na próxima sexta você